Hoje eu venho aqui falar da modalidade do benefício de pensão por morte. Quais os requisitos básicos para você ter direito de auferir esse benefício? Você vai ter que preencher 3 requisitos básicos para dar início ao seu pedido de pensão por morte. Meu nome é Ana Lúcia, sou advogada e venho trazer aqui para vocês essa parte básica do pedido de pensão por morte para você ficar bem orientado e já analisar e buscar o seu direito. Os 3 requisitos são: o primeiro requisito é a morte natural e a morte presumida. Morte natural, você comprova por meio de certidão de óbito ou declaração do óbito. A morte presumida entende-se pela lei que se declara após 6 meses a morte dessa pessoa que não se encontra e você vai ter que pedir por meio de uma declaração judicial, onde o juiz vai declarar a morte presumida desse segurado, tá? Segundo requisito é a comprovação da qualidade de segurado. O que significa qualidade de segurado? Na data do óbito, esse segurado que faleceu, ele vai ter que, o dependente que for pedir o pedido, terá que comprovar a relação de contribuição que esse segurado falecido tem com a Previdência. Como se comprova isso? Por meio da carteira de trabalho, também podemos pelo documento do CNIS, né? Também entende-se que também tem que sinalizar que dentro da qualidade de segurado há algumas regrinhas que a gente utiliza, que a lei nos traz para analisar caso a caso. A lei fala que a qualidade de segurado também deve ser comprovada no período de... O que significa o período de graça? O período de graça é um período em que a lei dá ao segurado que quando ele deixa de parar de fazer as suas contribuições previdenciárias, ele tem 12 meses para ficar sem contribuições e assim ele se mantém a qualidade de segurado. E essa qualidade de segurado pode ser prorrogada por mais 12 meses se for comprovada a demissão involuntária. Ele foi dispensado pela empresa, não foi ele quem pediu a demissão, tá? Então, por essa razão, ele ainda se encontra numa questão de desemprego. E também pode se estender até 36 meses para aqueles segurados que já contribuem para a Previdência há mais de 10 anos. Então, a qualidade de segurado, ela tem umas regras que a gente pode analisar, tá? Uma outra questão também que é importante aqui, que talvez você não saiba, que alguém pode ter pedido um benefício de pensão por morte e foi indeferido por perda de qualidade de segurado. Existem situações em que a gente tem que analisar que a título de informação, e a lei traz isso, uma decisão também do STJ que confirmou esse entendimento, é o seguinte: vamos dar um exemplo para ficar bem claro aqui, fugindo um pouco da linguagem jurídica. Imagine uma senhora que na data do óbito dela, ela tenha 62 anos de idade. Mas nessa data do óbito, ela já estava sem contribuir para a Previdência há mais de 3 anos. Só que, verificando toda a sua vida contributiva, percebe-se que ela tem 15 anos de contribuições já pago. E com isso, analisando esse contexto todo dela, na data do óbito, ela já preencheu os requisitos para uma aposentadoria por idade. Aí os seus dependentes foram lá pedir um benefício do INSS para o INSS e foram negados por perda da qualidade segurada, porque o INSS analisou e disse que ela estava há mais de 3 anos sem contribuir. E não analisa que ela já preenchia os requisitos para ter direito a uma aposentadoria por idade na data do óbito dela. Então, esses são alguns critérios que eu trago aqui para você analisar. Temos alguns outros que aí muitos profundos, mas que você procurando um profissional, ele vai avaliar o seu caso mais profundamente. E o terceiro requisito que tem que ser comprovado é a qualidade de dependente.
Nós temos uma classificação para direito previdenciário, a classe 1, que fica os dependentes cônjuge, companheiro e filho. Filho até 21 anos de idade e o filho que possui uma deficiência intelectual ou mental. O filho, a mãe, né, ou o pai, tem que ter a representação, que é a procuração do representante legal para solicitar o pedido. Na classe 1, que fica o cônjuge, companheiro e os filhos, entende-se que a prova é presumida por meio cônjuge, né, com a certidão de casamento, o companheiro com a certidão, com a escritura de união estável e demais provas, né, e o filho com a certidão de nascimento. Então, comprovando isso, o benefício vai ser concedido. Na segunda classe, vem os pais. E na terceira classe, vem os irmãos. Então, se na ausência do cônjuge, do companheiro ou do filho, ficam os pais, desde que comprove a dependência econômica. Como que os pais podem comprovar a dependência econômica? Extratos bancários, notas fiscais de compras de produtos para a subsistência desses pais, para manutenção de medicamento, alimentação, os pais que usam fralda, algum tratamento médico bancado por esse filho, onde ele que faz todo o custo, onde ele custeava todas essas despesas, né? Então, essas são as provas em que os pais podem usar, né? Desde que fique comprovado também a qualidade de segurado. Tá? Na ausência dos pais, temos os irmãos. Alguns casos temos os irmãos com deficiência, né? Deficiência intelectual, deficiência mental, e também tem que ser comprovada aí a dependência econômica, por meio dos documentos que eu falei na relação dos pais também. Notas fiscais, extratos bancários, depósito, que aquele filho depositava todo um valor todo mês para contribuir com as despesas desse irmão, né, que isso é importante para a manutenção desse dependente, irmão, inválido, né? Então, isso tudo são documentos que você pode pensar e analisar e provar. Preenchido todos esses requisitos, você vai conseguir essa pensão por morte. Então, fica aqui essa informação que é bem importante. Eu inicio esse meu vídeo falando dos requisitos básicos da pensão por morte, porque se você conseguiu chegar aqui, você já tem um primeiro passo para conseguir analisar a documentação, se organizar com a documentação e procurar um profissional para pedir o seu benefício previdenciário, né? Caso você tenha aí alguma particularidade. Você também pode reunir todos esses documentos e ir diretamente ao INSS protocolar o pedido de pensão por morte. Tá bom? Então, fica aqui que essa informação é muito importante. Se você chegou até o final desse vídeo, você já está com um diferencial, porque conhecer o direito, conhecer a informação é muito